nome é Ana Paula Gomes Bezerra, estou cursando Letras Português e Espanhol pela Faculdade de FAEL e neste momento irei apresentar o meu TCC. O tema escolhido foi Preconceito Linguístico e seus elementos sociolinguísticos. Então essa pesquisa vai trazer a visão da sociolinguística que concerne características da variação. Para aprofundar mais nesse assunto, vamos ter o nosso patrono, da variação, que é o William Labov. Também não podemos deixar de falar nesse assunto sobre o preconceito linguístico, que ele está muito presente no nosso país, que é o Brasil. Segundo o linguística filólogo Marcos Bagno, em sua obra de preconceito linguístico, o que é e como se faz, essa obra que ele fez foi em 1999, então mostra a importância do assunto que vai ser abordado durante a minha pesquisa, do que eu vou falar aqui. Então vamos ter bastante cuidado e serenidade para trazer à memória o tamanho da importância que é esse assunto nos dias de hoje. Neste artigo veremos como o preconceito linguístico ainda é um assunto muito a discutir no nosso país. Ele é pequeno e grande em preconceito. Ainda há pessoas que têm medo de se expressar, com receio de zombarem, principalmente que têm esse receio são os analfabetos. Grandes nomes também serão citados. Por exemplo, no livro de Marcos Bagno e Lari Basso, eles noteiam sobre o assunto abordado. A língua é uma das mais importantes formas de expressão, de manifestação da cultura de um povo, tanto no contexto oral como no contexto escrito. A manifestação do povo, a língua e a sociedade estão ligadas entre si. A língua tem um papel fundamental em relações humanas, pois durante toda a vida o ser humano está cercado pelos chamados signos linguísticos. Certo? A língua ela está em constante evolução. Assim como os animais, as plantas, a língua evolui. As variações mais comuns podem ocorrer em qualquer idioma. Um exemplo, o preconceito linguístico, deste modo, concerne a variação, o mesmo idioma. Somos entendedores que o Brasil tem uma grande extensão territorial e a população ela é miscigenada, ela é misturada e traz consigo influências culturais. Como disse Gomes, os seres humanos usam a língua para se comunicar, viver em sociedade, com ela se relacionar. Então, a discriminação social ela constitui-se em julgar o indivíduo pela forma de se comunicar. Como eu já citei, o Brasil é rico em cultura. As variantes linguísticas são prova disso. Vemos o modo de falar de cada região. De certa forma, é aceitável que tenha diferença. O que não deve, de forma nenhuma, é escolher uma das variantes como a certa e a outra de menor privilégio, sem valor. E assim podemos ver o preconceito vai além da língua. Vai além da língua. Então, neste momento, vamos falar sobre as variações. Como eu falei, o William Labov ele é um dos patronos das variantes. Então, por que não falar sobre variedades, variantes, variáveis, variações históricas e aí vai por diante? Então, um dos estudos do William Labov constatou que o falante, ele tem um estilo, ele não há um estilo único para ele. Todos apresentam variações fonológicas, sintáticas e suas manifestações linguísticas. A sociolinguística variacionista, também conhecida como teoria da variação, encarrega-se em estudar as variações linguísticas no uso da comunidade da fala. As variedades diz respeito aos falantes de formas de manifestações de uma língua que estão associadas a elementos sociais, regionais, históricos e culturais. Variação geográfica ou diatópica. São as variedades linguísticas que temos mudança no espaço geográfico. Ativo pelo falante, com isso temos diferentes formas, pronúncias, vocabulários, estruturas e sintática. Exemplo, os falantes de Minas Gerais, eles possuem uma forma diferente de fala
das pessoas que moram no Rio de Janeiro, porque já tem outro sotaque, já dá de perceber que há uma variação já. Também vemos a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, chamados regionalismo. No Brasil, não é preciso que a distância seja grande. Vemos diferença no léxico das palavras, nos fonemas, nos sons, nos sotaques. Então, há sim uma diferença, por isso que é importante a gente estudar sobre isso. As variações são óbvias que tem mais evidência no léxico, no vocabulário, na realização de determinados sons, como o P, T, O, R, E. É um ritmo de fala de maneira que distingue o falante. As gírias também são bastante regionalmente, são coisas das regiões. Em várias regiões tem a sua gíria, então isso já faz parte do espaço geográfico. Temos a variação social diastrática. Ela engloba as classes sociais, considerando que cada grupo de palavras restrinja as suas comunidades. Está relacionada a fatores sociais, como faixa etária, etnia, grau de escolaridade, grupo profissional. Por exemplo, os advogados eles já têm outro vocabulário, outra forma de falar, por causa que normalmente eles usam uma linguagem que seja a prática de sua profissão. Conforme Martinet, em 1964, uma língua é um estruturamento de comunicação segundo a qual, de modo variável de comunidade, se analisa a experiência humana e a unidade provida no conteúdo semântico da expressão fônica. Então, sim, há uma diferença. Então, vamos ver o que é a variação estilística ou diafásica. O que é isso? A estilística ela é um responsável por estudar alguns fenômenos da linguagem, relacionado principalmente ao quesito estilo. Ela é utilizada tanto oral quanto a escrita. Se faz presente na expressividade individual de uma língua considerada mesmo indivíduo ou situações de comunicação. Como são isso? Tem estilística fônica, estilística morfológica, estilística sintática, estilística semântica e assim. E o artigo em si, ele mostra a diversidade dos falantes do Brasil. Vemos que varia de região para região, da zona urbana para a zona rural. Ela traz uma visão como podemos enxergar as formas de falar, como muitos linguísticos destacam em suas citações. A língua tem avançado desde o século XIX ao século XXI. Houve uma grande mudança. Também vemos como um novo acordo ortográfico trouxe uma grande mudança para a língua portuguesa. Não podemos deixar de falar na língua falada e a língua escrita, que jamais elas devem ser confundidas. As variações que são um grande destaque, variação histórica, variação geográfica, variações sociais, variações estilísticas, que traz uma visão ampla dos ramos estilísticos fônicos, estilísticos morfológicos, estilísticas sintáticas, estilísticas semânticas, dando o respeito e considerações das variedades linguísticas que constituem vasta riqueza da nação brasileira. Ainda tratou-se aqui do preconceito linguístico, que é um grande, que teve este problema por causa de tanto ensino eficaz na língua quanto na perpetuação de discriminação e da discriminação de classe menos privilegiadas. Já no Brasil, já é possível observar um movimento bastante favorável em caminho da aceitação da existência da heterogeneidade linguística, uma vez sabendo que o fenômeno da variação linguística acontece na fala das diversas classes sociais, nos diversos níveis de escolaridade, tanto dos mais estudados quanto dos analfabetos. Há uma necessidade que cada um desses fatores seja avaliado, que sejam desenvolvidos meios para evitar que a língua se transforme em um instrumento de discriminação ou inclusão social, porque tentar preservar, impor, cobrar um padrão de comportamento linguístico é único. Um padrão aristocrático, um obsoleto, um projeto que se propõe uma maneira gritante a toda essa dinâmica da sociedade, como disse Wagner em 2002. Podemos então trabalhar
com os educadores, os docentes, os especialistas de língua materna, uma nova metodologia com inclusão, onde todos os falantes que se sintam à vontade de se expressar, de não sentir reprimido ou vergonha ou medo de falar, e assim formando um cidadão crítico, repressivo, sem qualquer tipo de discriminação. Somente assim será trilhado um futuro promissor, e onde haverá democratização de ensino e o principal, inclusão a todos. Isso é muito importante.